Olá pessoal, eu sou Luana Ângelo, faço parte da equipe de conteúdo do Master OAB e hoje eu vou trazer para vocês os 5 temas mais cobrados em direito do consumidor. O quinto tema mais cobrado são os direitos básicos do consumidor. Esse tema é tratado nos artigos 6º a 7º. O artigo 6º ele traz o rol dos direitos básicos do consumidor. Dentre eles, o primeiro é o direito à informação adequada, ou seja, uma informação completa, útil e gratuita. É importante você lembrar das súmulas 359 e 404 do STJ. A primeira delas diz que o órgão que mantém o cadastro de proteção ao crédito deve avisar ao consumidor quando seu nome for negativado. Nesse artigo também temos a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Aqui vocês precisam fazer uma remissão para o artigo 37 do CDC, que é muito importante porque ele esclarece qual é a distinção entre publicidade enganosa e publicidade abusiva. A publicidade enganosa é qualquer informação veiculada que seja falsa ou tenha o potencial de induzir o consumidor a erro. Já a publicidade abusiva é aquela que tem natureza discriminatória ou que incita a violência, e também aquelas que podem levar o consumidor a riscos que atentem contra a sua vida e saúde. Outro ponto importante é a modificação das cláusulas contratuais desproporcionais. Ou seja, se fatos supervenientes tornarem a obrigação desproporcional, o consumidor tem o direito de revisar as cláusulas contratuais. Porém, a súmula 380 do STJ diz que a mera proposição de ação de revisão contratual não inibe a constituição de mora para o autor. É importante atentar que o CDC adotou a teoria objetiva do negócio jurídico, que dispensa a imprevisibilidade do fato para a revisão contratual. Então, basta que haja onerosidade excessiva para o consumidor decorrente de fatos supervenientes. O artigo 6º também traz uma facilidade para a defesa do consumidor, porque ele pode ter inversão do ônus da prova. Porém, vocês devem atentar que essa inversão ela não é automática, ela depende de uma decisão judicial. Vale mencionar aqui uma novidade legislativa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência incluiu um parágrafo único no artigo 6º, que estabelece acessibilidade especial de informação para as pessoas portadoras de deficiência. Por fim, o artigo 7º ele diz que esse rol de direitos não é taxativo, ou seja, são meramente exemplificativos, podendo haver outros direitos. O quarto tema que mais cai é a defesa do consumidor em juízo. Esse tema é tratado nos artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 81 ele trata da possibilidade de ação individual ou ação coletiva para a defesa desses interesses. No caso da ação individual, toma por base o CDC e subsidiariamente o Código de Processo Civil. Já no caso da ação coletiva, são primeiro as normas do CDC, depois as normas da Lei de Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347, e subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil. É importante lembrar que a tutela coletiva será exercida quando se tratar de interesses difusos, interesses coletivos ou interesses individuais homogêneos. E é muito importante que você saiba a distinção entre essas três modalidades. Os interesses difusos são aqueles que são transindividuais de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas, e essas pessoas são ligadas por circunstâncias de fato. Já os interesses coletivos são aqueles que são transindividuais, de que sejam titulares pessoas determináveis. E essas pessoas são determináveis porque elas estão ligadas por uma relação jurídica que tem como base a lei ou um contrato. Já os interesses individuais homogêneos são aqueles que são transindividuais de natureza divisível, de que sejam titulares pessoas determináveis e de origem comum. Nesse caso, a legitimação para propor a ação é concorrente e disjuntiva, ou seja, todos os legitimados podem ingressar com a ação sem necessidade de anuência prévia dos demais. O artigo 82 ele traz o rol dos legitimados para propor a ação e o artigo 93 traz as regras sobre competência. O terceiro tema mais cobrado são as práticas comerciais. Esse tema está disposto nos artigos 29 a 45 do Código de Defesa do Consumidor e trata das formas utilizadas pelo fornecedor para garantir a circulação de produtos até o consumidor. Dentro dessas práticas comerciais, nós temos a oferta, e você deve lembrar do princípio da vinculação, que diz que o fornecedor é vinculado à oferta. Também temos a publicidade, que se liga ao princípio da identificação, que estabelece que ela deve ser veiculada de forma que o consumidor possa identificar de forma fácil e imediata de que se trata de uma publicidade. Ela também está ligada ao princípio da veracidade, que diz que o fornecedor deve manter todos os dados técnicos que dão base para sua mensagem. O artigo 37 trata da publicidade enganosa ou abusiva, como nós já vimos
vimos anteriormente. Do artigo 39 ao artigo 41 estão dispostas as práticas abusivas, e esse rol ele é meramente exemplificativo. Essas práticas abusivas são ilícitas, independentemente de haver uma lesão ao consumidor específico. Aqui também vale lembrar que a cobrança de dívidas é exercício regular de direitos, porém, o consumidor inadimplente não poderá ser submetido a constrangimentos. O segundo tema que mais cai é a proteção contratual, que está disposto nos artigos 46 a 54 do Código de Defesa do Consumidor. Dentre esses, o mais importante é o artigo 51, que trata das cláusulas abusivas. Por força do princípio da conservação dos contratos, a cláusula abusiva não invalida o contrato inteiro, exceto quando sua ausência decorrer ônus excessivo para qualquer uma das partes. O artigo 47 do CDC diz que todas as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, ou seja, se houver qualquer cláusula obscura, ela deverá ser interpretada da forma mais benéfica para o consumidor. O artigo 54 também é muito importante porque ele trata dos contratos de adesão, que são aqueles que as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor pudesse discutir ou alterar a substância dessa cláusula. Por fim, o tema mais cobrado é a qualidade dos produtos e serviços e prevenção e reparação de danos. O tema é trabalhado entre o artigo 8 e o artigo 28 e é um tema bem amplo que abrange diversos conceitos relevantes. Dentre eles, é muito importante que vocês saibam bem a diferença entre responsabilidade pelo fato do serviço e vício do serviço. Fato do produto ou serviço é defeito do acidente de consumo, que expõe a risco o consumidor ou terceiros. Já o vício do produto ou serviço está relacionado à qualidade ou quantidade, que torna o produto impróprio ou inadequado ao consumo, diminuindo seu valor ou expondo o consumidor a risco. Em ambos os casos, a responsabilidade é solidária e objetiva, conforme artigo 14 e 23. Uma pequena exceção é o profissional liberal, porque a responsabilidade dele é subjetiva, devendo ser comprovada a culpa. Por fim, o artigo 28 trata da desconsideração da personalidade jurídica, de uma forma muito mais ampla que o artigo 50 do Código Civil. Lembrando que é uma forma de atingir o patrimônio pessoal dos sócios quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito, violação do estatuto ou contrato social, falência, insolvência. Além disso, o parágrafo 5º desse artigo expande para todos os demais casos em que a personalidade jurídica for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Você precisa atentar que essa desconsideração só vale para o caso em que ela foi requerida, mantendo a personalidade jurídica daquela sociedade em todas as demais relações que ela possua. Por fim, foi realizada uma mudança legislativa super recente no artigo 8º, por meio da Lei 13.486 de 2017, que incluiu o parágrafo 1º e 2º nesse artigo, dando maior zelo à higienização do produto. Então é isso, pessoal. Nós tratamos aqui dos 5 temas mais cobrados na primeira fase da OAB de Direito do Consumidor. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você ter acesso a mais informações sobre esse conteúdo, mais informações sobre o nosso site. E para você aprofundar mais seu conhecimento nessa área ou em outras, de modo a se preparar muito melhor para a OAB, venha fazer parte do time Master OAB.